Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, louvado seja Deus por mais uma noite, mais uma quinta-feira reunidos no nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre a palavra do grande banquete. Encontra-se no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Vamos à leitura para depois a gente poder refletir, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa em vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e vales, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daquele homem foram convidados provará da minha ceia. Nos textos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui dizer que o certo homem, ele faz uma festa, ele vai fazer um grande banquete, e pega os seus servos e manda levar os convites para algumas pessoas. Nós podemos já entender, porque ninguém convida ninguém para uma festa que não seja amigo, conhecido e querido. Ninguém chama estranho para uma festa. E assim esse homem fez, mandou convite para algumas pessoas. E os seus servos voltam e disseram para ele: Olha, nenhum daqueles que o senhor mandou convidar, ninguém quis. Vieram com um monte de desculpa, cada um trouxe um tipo de desculpa. Um disse que comprou terreno, o outro comprou gado, o outro se casou. E assim sucessivamente não se sentiram exclusos, pediram para sair. Não podem estar. E irou o coração daquele homem, porque ele olhou e disse: a mesa já está pronta, como podem recusar? Mas sai agora correndo, vai pelos vales e leva convite para aqueles que são pobres, estão pelos vales, caídos pelas vielas, aleijados, cegos, pessoas com problemas, porque a mesa está pronta. E o que não foi a surpresa agora, é que nós não entendemos os mistérios de Deus. O homem convida pessoas, e veja que assim é a sociedade. Jesus está às portas, igreja. E porque nós recusamos o convite, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Jesus foi rejeitado pelos dele, mas outros, dos quais não eram do reino, acreditaram, andaram, confiaram, e passou então o evangelho a ser liberado para todos. E é isso que eu queria compartilhar com você nesta hora. De que maneira nós estamos imaginando o reino de Deus? De quais os valores que nós estamos dando para o reino de Deus? Nós vemos aqui no texto os amigos, aqueles com quem ele queria tanto salvar, que ele queria tantos participassem com ele dessa mesa, recusaram, porque o coração de cada um deles estavam valorizando outras coisas, ou seja, os homens estavam com as raízes dos seus corações, dos seus desejos, baseado em coisas materiais, em conquistas passageiras dessa terra, e não preocupados com a mesa farta do reino de Deus. E aí o homem fica irado e pede para que saia o convite dado e que tragam aqueles que segundo a sociedade são desprezados, aquele que segundo a sociedade não tem condições alguma de estar no meio de pessoas, de festa. E o interessante é que eles colocaram lá dentro, as pessoas estavam lá agora, e ele disse assim: olha, nós colocamos todo mundo que o senhor pediu, mas ainda tem muitos lugares. Aleluia! O que Deus quer falar conosco hoje, neste momento? Porque muitas vezes você se sente também excluído da sociedade, do trabalho, no meio dos próprios amigos.
se sente descartado muitas vezes, ou realmente você tem tudo, tem saúde, tem tudo, e Deus te convida para entrar nas condições do reino, para ser participante da festa do reino, e você, não sou novo ainda, não dá, tenho coisa para fazer, não quero esse negócio de religião, não quero igreja, esse negócio de Jesus, não quero, e você vai se exclusando. E aqueles que não têm visão de futuro, os cegos, aqueles que não conseguem andar num bom trabalho, num bom salário, aquele que é manco na vida, que parece que tudo dá errado, que parece que não tem nada a apresentar para Deus, só erros, defeitos, pecados. Mas a rejeição daqueles, porque a mesa está pronta, o tempo está curto, o Senhor está batendo a porta. Se você abrir, Ele entra e ceia, senão Ele não vai entrar. Porque quem não entra pela porta, entra pela janela, e é ladrão salteador, segundo a própria Escritura nos ensina. Então veja que interessante. O Senhor te convidou, você já aceitou Jesus, mas de que maneira você tem valorizado o reino? De que maneira, de que forma você tem sentado nessa mesa? Tem se alimentado? Ou simplesmente tem coisas para fazer, ao invés de se alimentar da palavra de Deus? Eu queria compartilhar com você isso hoje. Mas se você se sente excluído, se você não consegue enxergar um futuro, acha que Deus esqueceu de você, que não tem um futuro, o convite é para você também. Na verdade, Ele te chama hoje. Ele não quer os bons. Ele quer pessoas com problemas, cheios de pecados, que reconheçam os pecados, que venham a Ele, e Ele vai te capacitar. Porque na hora que você se alimentar desta mesa, que é a palavra de Deus, você vai viver uma nova experiência para a sua vida. Ao invés de ficar reclamando da vida, ao invés de se achar o Zé Ninguém, o perdido, a perdida, não. Deus muda às vezes a direção do convite. Ele convida pessoas boas, pessoas com bom trabalho, pessoas com saúde, mas muitas vezes a pessoa com saúde, com bom trabalho, com bom salário, com bom casamento, não quer. Pede para ficar fora. E aí, então a oportunidade surge para todos nós. Cego, pobre, aleijado, mudo, surdo, não consegue ouvir uma palavra de confiança, não consegue enxergar como cego um futuro promissor de vitória. Mas é você que Deus quer. Não consegue andar em linha reta, sempre caindo, sempre escorregando na vida. Mas é você que Deus chama para sentar nessa mesa, porque ela já está preparada para o grande dia do Senhor. Então, aproxime-se de Deus, valorize mais. Aqui é uma lição sobre o reino de Deus. O que nós temos valorizado das coisas de Deus? Por que deixamos de lado as coisas de Deus para último e segundo plano, e muitas vezes não dá? Quando Deus já está nos abençoando para comprar o terreno, Deus está te abençoando para um bom casamento, Deus está te abençoando para ter gados, fazendas, para ser um grande produtor, para ser um grande empresário, Deus já te abençoou. Mas nessa hora, você abandona o reino de Deus, você larga os cultos, você abandona a Santa Ceia, você despreza as coisas de Deus. Deus te convida hoje para voltar, porque há lugar nessa mesa. E o prazer dele é que a mesa esteja cheia de pessoas, que não tenha lugar vago, mas ainda há muito lugar. Há lugar para você, independente das suas condições, independente da sua situação. Quando o cego sentou naquela mesa, acredito eu, que com certeza ele passou a enxergar. O mudo começou a falar, o surdo começou a ouvir, porque o alimento de Deus, sentado na mesa de Deus, o alimento que vem, cura, liberta, transforma, traz esperança, cria sonhos e gera futuro. Eu quero que você hoje sinta força. Pense melhor se vale a pena não ir por causa da irmã, por causa do irmão. Se vale a pena faltar para ficar em casa sem fazer nada. Ou se tem coisas tão preciosas do que estar aprendendo e dando um tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos. E peço a Ti, ó Pai, que vá de encontro a cada irmão, a cada irmã.
desses que estão presentes, desses que estão ausentes, desses que estão distantes, como o Senhor disse. Que essa palavra possa ir de encontro àqueles, ó Pai, que às vezes nem entraram numa igreja. Talvez é esse que está tão se sentindo desprezado, oprimido. Que o Senhor vá de encontro a essa irmã, esse irmão. Olha para a situação de cada um. Olha, Pai, qual é o defeito de cada um. Olha para o problema que cada um enfrenta e venha trazer uma resposta através deste banquete, que é a Tua palavra. Que o Senhor dê força, que o Senhor liberte, que o Senhor traga, que o Senhor está falando para essa pessoa, o Senhor está fazendo um convite para essa pessoa ter uma vida diferente, para comer algo diferente, para viver de modo diferente, para ter alegria no coração. Então, Pai, eu declaro que essa vitória chegue no coração de cada um, em nome de Jesus.